E se a coisa mais perigosa no sistema solar não fosse um asteroide vindo na nossa direção, mas algo que já passou e deixou um rastro químico que não deveria existir? E se a NASA ativasse protocolos de defesa planetária não porque algo vai nos atingir, mas porque algo já nos observou? Em 6 de agosto de 2025, o telescópio espacial James Webb foi forçado a entrar em modo de emergência. Não por uma supernova, não por um buraco negro, mas por um cometa. Ou pelo menos algo que parecia um cometa. E quanto mais olhavam, mais impossível ficava. O objeto foi designado 3I Atlas. O Mi 3I2 significa a terceira detecção confirmada de um visitante interestelar, depois de Oumuamua em 2017 e do cometa Borisov em 2019. Descoberto pelo Sistema de Vigilância Pan-STARRS, no Havaí, em junho de 2025, ele estava a 2,8 unidades astronômicas do Sol, cruzando a órbita de Marte a 87 km por segundo, velocidade hiperbólica, trajetória não gravitacional. Origem. Além do Sistema Solar, tudo indicava mais um visitante cósmico de passagem, frio, inerte e irrelevante. Até que o James Webb apontou seus espelhos de berílio para ele e viu algo que não estava nos manuais. Antes de eu te mostrar o que estava naquele espectro, se você quer descobrir por que a NASA ativou a rede de defesa planetária pela primeira vez na história para um objeto que já passou pela Terra, deixa o like e ativa o sino. Porque o que vem a seguir vai fazer você questionar tudo sobre como identificamos ameaças vindas do espaço. Porque a primeira anomalia foi só o começo. A primeira coisa estranha foi o brilho. 3I Atlas estava em magnitude aparente 9,2 quando deveria estar em torno de 14 ou 15. Isso significa que estava centenas de vezes mais brilhante do que qualquer modelo previa para sua distância e tamanho estimado. Cometas ficam brilhantes quando se aproximam do Sol e o calor sublima gelo, criando a coma, aquela nuvem difusa de gás e poeira. Mas a 2,8 UA, longe demais para a água sublimar de forma significativa, 3I Atlas estava brilhando como se estivesse a 1 UA, dentro da órbita da Terra. Como se algo interno estivesse gerando calor. Como se houvesse uma fonte de energia que não era o Sol. Mas aqui está o problema. Objetos interestelares são frios. Eles passaram milhões de anos nas trevas entre as estrelas, a temperaturas próximas do zero absoluto. Não há como armazenar calor por tanto tempo. Não há como gerar energia própria, a menos que não seja natural. A equipe do Webb rodou simulações térmicas. Testou modelos de sublimação de CO2, CO, até compostos mais voláteis como metano e amônia. Nenhum deles explicava aquele brilho anômalo. E então fizeram o que sempre fazem quando não entendem algo. Olharam mais de perto. Muito mais de perto. O espectrógrafo infravermelho do James Webb capturou algo que fez a equipe pausar as análises por 48 horas. Linhas de emissão de tecnécio 99. Deixa eu explicar o que isso significa. Tecnécio é um elemento que não existe naturalmente na Terra. Ele não tem isótopos estáveis. O TC99 tem meia-vida de 211 mil anos. Parece muito, mas em escalas cósmicas é instantâneo. Qualquer tecnécio que existisse na formação do Sistema Solar há 4,6 bilhões de anos já teria decaído completamente há éons. Então encontrar tecnécio em um cometa é como encontrar um smartphone em uma tumba egípcia. Não deveria estar ali. Não pode estar ali naturalmente, a menos que tenha sido produzido recentemente. Muito recentemente. Só que produzir tecnécio requer processos nucleares de alta energia, fissão nuclear, reatores, ou o interior de estrelas em seus últimos estágios, não a superfície fria de um cometa viajando pelo vazio interestelar. Mas então a análise espectroscópica revelou mais, muito mais, uma coleção de isótopos radioativos de meia-vida curta. Todos presentes, todos decaindo, como se o objeto tivesse sido construído ou abastecido nos últimos anos ou décadas, não há milhões de anos atrás. É como descobrir que o gelo de um iceberg está quente por dentro. E então os dados começaram a vazar para fora da NASA, e com eles, o pânico. Entre agosto e setembro de 2025,
o Webb observou 3I Atlas em 4 janelas separadas. E em cada observação, a composição tinha mudado. Na primeira, tecnécio forte, promécio moderado. Na segunda, 14 dias depois, tecnécio 18% mais fraco, promécio 9% mais fraco. Na terceira, európio aumentou 22%. Na quarta, samário aumentou 31%, mas cobalto 60%, que não estava presente antes, apareceu. Deixa eu ser claro sobre o que isso significa. Elementos radioativos decaem. Eles não aumentam. Eles não aparecem do nada. Se você detecta menos tecnécio depois de 2 semanas, faz sentido. Ele decaiu. Mas se você detecta mais európio ou samário, ou um elemento completamente novo, como cobalto 60, algo dentro do objeto está gerando esses isótopos, em tempo real, como se fosse um reator. Cometas não têm reatores. Cometas não sintetizam elementos. Cometas não mudam sua composição isotópica dinamicamente ao longo de semanas. Mas 3I Atlas estava fazendo exatamente isso. Como se estivesse ajustando, reagindo, respondendo. Como se soubesse que estava sendo observado e estivesse tentando camuflar sua verdadeira natureza? Ou nos mostrar algo? E havia outro padrão. Algo que a equipe inicialmente atribuiu a erros de calibração do instrumento. Mas quando o observatório Gemini South, no Chile, confirmou independentemente, ninguém conseguiu mais ignorar. Os jatos de gás. Todo cometa tem jatos, regiões ativas onde gás escapa da superfície. Eles são caóticos, assimétricos, influenciados pela rotação do núcleo e pela topografia irregular. Os jatos de 3I Atlas eram simétricos, geometricamente perfeitos. 6 jatos espaçados exatamente 60 graus um do outro, como os vértices de um hexágono. E o timing. Os pulsos de emissão aconteciam em intervalos de 89 segundos, depois 47 segundos, depois 89 de novo. Depois 47, um padrão binário. Liga-desliga. Como um código. A equipe rodou todas as simulações possíveis. Tentou modelar a rotação do núcleo, pressão interna, efeitos térmicos, precisão do eixo. Nenhum modelo natural reproduzia aquele padrão. Era preciso demais. Intencional demais. É como olhar para círculos em plantações, mas no espaço. Escrito com gás radioativo. E então, alguém percebeu algo. Os números. 89 e 47. 89 é o número atômico do actínio. 47 é o número atômico da prata. Ambos os elementos estavam presentes no espectro de 3I Atlas, em quantidades traço, quase imperceptíveis, mas lá estavam. E os intervalos dos pulsos estavam literalmente transmitindo seus números atômicos através da periodicidade das emissões. Como se estivesse dizendo, nós entendemos química, nós entendemos a tabela periódica. Vocês entendem? Pensa nisso por um momento. E foi aí que a NASA ativou o Planetary Defense Coordination Office, pela primeira vez na história, não para rastrear um asteroide que pode nos atingir no futuro, mas para monitorar algo que já passou. Algo que não é uma ameaça cinética, mas que pode ser uma ameaça de outro tipo, porque se 3I Atlas não é um cometa, se é uma sonda, então ele veio com um propósito. E esse propósito não foi nos atingir, foi nos estudar. E aqui está a parte que ninguém quer dizer em voz alta. Sondas não vêm sozinhas. Sondas são enviadas em enxames, múltiplas trajetórias, múltiplos pontos de entrada, para cobrir mais área, para garantir que pelo menos uma seja detectada. E se Oumuamua em 2017 foi a primeira, e Borisov em 2019 foi a segunda, e 3I Atlas em 2025 é a terceira, não são visitantes aleatórios. São parte de uma campanha de reconhecimento, espaçadas por anos para observar nossa evolução tecnológica. Cada uma um pouco mais ativa, um pouco mais óbvia, testando nossa capacidade de detectar o impossível. E agora que detectamos, agora que decodificamos a mensagem nos intervalos dos pulsos, a pergunta não é mais, estamos sozinhos? A pergunta é, o que vem a seguir? Pensa na arrogância humana por um momento. Nós procuramos por sinais de rádio, construímos radiotelescópios gigantes, apontamos para estrelas esperando ouvir olá em ondas eletromagnéticas.
E enquanto isso, talvez a mensagem estivesse vindo em química, em física nuclear, em objetos físicos atravessando nosso sistema solar, carregando isótopos de meia-vida curta, como carimbos datados dizendo: isso foi feito recentemente. Isso foi feito de propósito. Prestem atenção. É a forma mais elegante de comunicação interestelar. Porque ondas de rádio degradam, diluem-se na distância. Mas um objeto físico? Ele chega intacto, carrega informação em sua própria estrutura atômica, em suas emissões, em seu comportamento. E se você é uma civilização suficientemente avançada para enviar sondas interestelares, você sabe que a espécie que as recebe vai primeiro detectar o objeto visualmente, depois espectralmente, depois comportamentalmente. Você constrói a mensagem em camadas. Quanto mais fundo eles investigam, mais óbvio fica que não é natural. É um teste. Um filtro. Se você não tem telescópios sensíveis o suficiente para detectar isótopos raros, você não está pronto para entender. Se você não procura por padrões temporais em emissões de gás, você ainda não desenvolveu o tipo de pensamento necessário. Mas se você faz tudo isso, se você detecta, analisa, questiona, decodifica, então você passou no teste. E a próxima fase começa. Será que 3i e Atlas já enviou dados de volta? Será que enquanto estava cruzando nosso sistema solar, entre junho e setembro de 2025, ele estava transmitindo tudo o que observou sobre nós para algum lugar nas profundezas do espaço interestelar? Será que estamos sendo catalogados, estudados, avaliados? E mais importante, por que agora? Por que 2017, 2019, 2025? Por que essa frequência crescente? Será que algo está para acontecer? Ou será que algo já está acontecendo e nós simplesmente não percebemos ainda? Existe um conceito na ficção científica chamado o grande filtro. A ideia de que talvez civilizações não se tornem interestelares porque algo as impede. Uma barreira evolutiva. Um teste cósmico. E talvez 3i e Atlas seja exatamente isso. Não uma ameaça, mas um teste. Uma sonda enviada para ver se somos capazes de enxergar além do óbvio, de questionar, de ler mensagens escritas não em palavras, mas em elementos químicos e geometria temporal. Nós passamos décadas procurando inteligência alienígena nos lugares errados, olhando para o céu, esperando sinais de rádio. E talvez eles sempre estiveram aqui, passando, observando, esperando que desenvolvêssemos olhos sensíveis o suficiente para ver. Se essa descoberta te fez questionar quantos outros cometas que catalogamos eram na verdade algo mais, se inscreve no canal e deixa nos comentários. Você acha que Oumuamua também era uma sonda? Porque 3i Atlas está saindo do sistema solar agora, se afastando a 87 km/s, e pode ser nossa última chance de coletar dados antes que ele desapareça na escuridão interestelar para sempre. E se você quer apoiar investigações profundas como essa, considere se tornar membro do canal. Link na descrição. A NASA não divulgou todos os dados. Partes do espectro permanecem classificadas. E o Planetary Defense Coordination Office não explica publicamente por que continua rastreando um objeto que não representa ameaça de impacto. Mas telescópios ao redor do mundo continuam apontados para aquele ponto no céu. Observando, esperando pela próxima detecção, pelo 4i, pelo quinto visitante. Porque agora que sabemos o que procurar, agora que aprendemos a linguagem, talvez finalmente estejamos prontos para a conversa. Ou talvez estejamos prestes a descobrir que algumas perguntas têm respostas que não estávamos preparados para ouvir. Porque no fim, talvez o universo não queira ser compreendido por todos. Talvez ele queira apenas ser compreendido por aqueles corajosos o suficiente para olhar além da superfície, e inteligentes o suficiente para perceber que um cometa que brilha demais, com elementos que não deveria ter, emitindo pulsos que não deveria fazer, nunca foi um cometa.